Graças a Deus, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. É sempre uma alegria estar na casa do Senhor. Quantos deitaram, mas não acordaram? E eu e você estamos aqui graças ao nosso bom Deus, que tem nos dado graça, tem nos sustentado e tem nos livrado do mal. Pois bem, a leitura, quem tem a Bíblia na mão, por favor, façamos leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, livro do Dr. Lucas. Abra a sua Bíblia no livro do Dr. Lucas, para nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. E o versículo 39. Eu quero ler com a igreja de Deus. Aleluia. Todos encontraram? Diga amém. Eu espero por você, para nós fazermos uma leitura participativa. Aleluia. E saindo, foi como costumava para o monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passar de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. Tome o seu assento, meus amados irmãos. Getsemane. Quando se fala de Getsemane, se lembra do doloroso sofrimento de Jesus Cristo por nós. O sofrimento de Jesus Cristo para resgatar nossas almas do abismo que estávamos caminhando passo firme para o abismo sem fim. Não começou na cruz, começou no Getsemane. Depois que o mestre celebra a ceia, ou inaugura a ceia, que era a Páscoa, mas ele ali inaugura a ceia com os seus discípulos. Ele vai para o Monte das Oliveiras, como tinha costume de ir sempre lá. Aprendo aqui com as Escrituras, a saber, com o Senhor Jesus, ele vivia sempre em oração. Depois que ele celebra a ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane, e um dos seus discípulos, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, seguiram Jesus para o Monte
Oliveiras para orar. Jesus já estava sentindo, sabia que estava se aproximando a hora em que ia ter que enfrentar os inimigos e também a tão cruel cruz. Então Jesus, a Bíblia diz que ele, quando chega ali naquele lugar, ali em Getsemane, que significa lugar de prensa, aonde se prensava ali a azeitona para extrair dela o mais precioso óleo, caríssimo. E ao chegar naquele lugar, o nosso mestre disse para os seus discípulos: fiquem aqui e eu vou mais adiante um pouco. E a Bíblia diz que a distância de um tiro de pedra, ele se prostra perante os seus joelhos e ora a Deus Pai. Mas a agonia, a angústia que envolvia a alma e o coração de nosso Senhor Jesus Cristo era tão terrível naquele lugar, que parece que os órgãos do Mestre estavam em conflito. Não só os órgãos, mas todo o seu ser estava em agonia, porque ele sabia que os miseráveis pecados da raça humana estaria sobre ele a partir daquele momento. Olha o que essa Escritura Sagrada diz. Quando ele chega no Monte das Oliveiras, que ficava ou que fica ali próximo, não fica longe, não fica ali próximo também do cemitério dos judeus, que é fora dos muros de Jerusalém, fica ali do lado, e não muito longe, também fica ali próximo o palácio do rei Davi, ainda está lá, e um vale logo ali próximo, no meio, do lado do Monte das Oliveiras. Pois bem, olha o que nos diz a palavra. O Getsemane se fala de dores, se fala de angústia, se fala de amargura, se fala de um processo doloroso em que o nosso mestre teve que suportar por nós. No versículo de número 40, quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai. Ele convida aos seus discípulos para orar com ele. Você não vai encontrar em outras vezes Jesus convidando os discípulos para orar, como ele convida aqui: orem comigo, clame comigo, vamos buscar a paz junto. Aquele faz esse convite. No versículo de número 41, e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e prostrando-se de joelho orava. Jesus sabia que ia enfrentar coisas terríveis. É verdade. Não só a cruz, mas a humilhação, o desprezo.
defesa. Misericórdia. No versículo de número 42, dizendo: Pai, oração de Jesus, em meio à agonia da oração, Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Pode observar que nesta oração aparece um ponto final. Esta oração era no Getsemane, lugar de dores e de agonia, de prensa significava aquele lugar. Parece que Jesus estava sendo espremido, e eram os nossos miseráveis pecados que estava fazendo o nosso médico sentir tristeza e agonia. O pecado é tão terrível que ele está casado, o pecado está casado com o inferno, e só o arrependimento livra o homem do inferno. Porque quando o homem se arrepende, recebe Jesus, a cédula da condenação, ele levou sobre si, já ali no Getsemane. Começou a agonia ali, e eu vou ler mais um pouco, que diz a Santas Escrituras. Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Ele ora: Pai, com o rosto no chão, se possível, passe de mim esse cálice. E eu quero aqui classificar. Ele sabia que ia tomar, pastor Duarte, o cálice da humilhação. Ele sabia que ia tomar o cálice do desprezo. Ele sabia que ia tomar o cálice da dor. Se possível, passe de mim, meu Pai, eu não quero beber. Ele dizia em oração no Getsemane. Veja que quando ele diz isso, olha aqui, tem um ponto final. O ponto final dentro de uma história que acabou. Se ele para ali, nós estávamos perdidos. O ponto final dentro de uma história que acabou. Se Jesus para ali, nós estávamos perdidos. Mas observe que o ponto final em cima, embaixo tem uma vírgula que quer dizer da sequência nessa história. Aí ele diz: Pai, não seja assim, feita a minha vontade, mas a tua, que ele enviou. Em outras palavras, seja feita a tua vontade, Pai. É por isso que Jesus faz essa oração, porque ele sabe, e ele sabia muito bem o que está escrito em João 3,16: quem enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados foi o Pai, a saber, Yahvé ou Javé. Aleluia! No versículo, meu pastor, de número 43, apareceu-lhes no 43, e apareceu-lhes o anjo do céu que confortava. Apareceu um anjo do céu, diz a Escritura, que confortava. Para Deus ter que mandar um anjo, grande era a angústia, grande era a tristeza. E Jesus disse isso: a minha alma está angustiada até a morte. Oh, sacrifício doloroso! É por isso
que o profeta Isaías já escrevera na inspiração do Espírito de Deus há quase 800 anos sobre o sofrimento de Jesus Cristo. E eu te convido aí, abra tua Bíblia, Isaías, por favor. Abra tua Bíblia, Isaías. O anjo Deus enviou para consolar Jesus no Getsemane, porque terrível era o que ele estava sentindo por conta dos nossos pecados. Abra sua Bíblia, Isaías 53. Isaías 53, meus amados irmãos, vamos ver o que é que nos diz a palavra. Olha o que nos diz a palavra de Deus, Isaías 53. Glória a Deus. Isaías 53 diz o profeta, isso há quase 800 anos antes de Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos, sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, o levou sobre si e nos reputou por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas transgressões, levou esse terrível sofrimento de Jesus Cristo. Moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem pode glorificar a Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo? Eu glorifico, aleluia, meu Senhor. Sabe o que é que Isaías falara quase 800 anos? Que quando ele estivesse na cruz, nenhuma beleza tinha para que o desejasse. Para mim concluir, estou morrendo por fim. No versículo 44, e posto em agonia, orava mais intensamente. Em meio à agonia, em meio à angústia, em meio à dor, Jesus orava mais ainda. E o seu suor, é aqui que se vê o tamanho da dor, da angústia. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. A tua salvação custou muito caro para Jesus. A tua e a minha salvação custou lágrimas de dores. A tua e a minha salvação, para nós estarmos aqui, custou dores, lágrimas e tristeza incalculável pelo homem. Valorize o sacrifício de Jesus, começando no Getsemane. Oh,
castigo. Ele levou sobre si as minhas mazelas, os meus pecados. Ele levou sobre si o tapa na cara que era para me levar. Ele levou em meu lugar as chicotadas que ele levou. Aleluia! Ele levou em meu lugar aquele chicote era para mim. A agonia de Jesus no Getsemane, na oração, na presença de Deus, era tão grande que em vez de suor saía gotas de sangue, para poder, segundo a ciência, para um homem, aleluia, soar gota de sangue. A angústia tem que ser tão profunda que é mais fácil dar um infarto fulminante de que você transpirar sangue. Mas as escrituras dizem que ele veio a agonia na oração. Ao invés de suor, saía grandes gotas de sangue e caía na terra do Getsemane. Foi ali que ele começou a sentir as dores pelas nossas almas. Então, por favor, valorizemos o sacrifício da cruz. Oh, sacrifício terrível do Getsemane. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, eu não tenho palavra para te agradecer, meu Pai. Eu não tenho palavra, eu não tenho argumento para agradecer por tamanho sofrimento por um miserável pecador, como foi um cavalo de Miranda Filho. Nunca mereceria. Jamais tal amor de Deus pela minha alma. Aleluia. Aleluia. E parece que vejo o sangue do Mestre caindo do seu rosto, saindo dos seus poros e caindo no chão. Grande era a agonia para que Duarte fosse alcançado pela graça. Aleluia. Para que Pedro e João, todos que se rendem a Jesus, fossem alcançados pela graça, pelo poder e pelo sacrifício doloroso de Cristo, começando no Getsemane, lugar de prensa, lugar de angústia, lugar de dor, lugar de amargura, lugar de súplica pelas nossas almas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No versículo 45, e levantando-se na oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Você consegue imaginar o clima pesado que estava ali no Getsemane? A guerra travada contra o inferno inteiro. Tudo que o diabo queria era que Jesus desistisse da cruz, porque a única maneira do nosso pecado ser perdoado, da nossa conta ser paga, era só por derramamento de sangue, e tinha que ser um homem perfeito, e perfeito que pisou nessa terra, só Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Ele levanta e vai ter com o discípulo que ele deixou aproximadamente um quilo de pedra, era a distância. Quando ele chega lá, os discípulos estavam com os olhos pesados, dormindo. O clima ali espiritual estava pesado. Os discípulos fraquinhos não aguentaram o clima pesado que estava ali no Getsemane. No versículo de número 46, disse-lhes: por que estáis dormindo? Jesus pergunta ao discípulo: por que estão dormindo agora? Velai comigo, pelo menos uma hora. Porque quem não ora entra em tentação, as escrituras dizem. Quem não ora causa escândalo. Por isso que Jesus é o modelo de oração e ensinou aos discípulos
e a todos nós que devemos orar, ter uma vida de oração, porque um dia mal pode chegar para você, e se você não tiver uma vida de oração e de consagração e de jejum no altar de Deus, você não irá resistir. Pois bem, Meu Jesus. Jesus disse: levantai-vos Meu Deus. e orai. Aleluia. Está difícil, mas ora. O clima está pesado, mas ora. Se dobra perante o Senhor. Está faltando tudo. Aí é que você tem que orar. Meu Deus. Tudo está aí de 20 e pouco. Ora. O mestre nos ensinou em meu angústia no Getsemane, em minha tristeza. Aleluia. Em minha dor, ele estava nos ensinando. Ora, para que não entreis em tentação, disse o Senhor. Quando você vê o crente causar escândalo, é porque não ora, é porque não está orando, é porque não está fazendo o que Jesus mandou fazer. Logo, poucos minutos depois desse horário aqui, chegou os inimigos. Os moços do sumo sacerdote, junto com Judas, o traidor, chegaram A porta. no Getsemane, e Judas prende ele para poder identificar quem era Cristo. Ele dá um peixe, Foi. e logo aqueles moços prenderam Jesus. O beijo da traição e da identificação. Nosso mestre foi traído para que a sua e a minha alma fosse liberta do abismo sem fim, a saber, o inferno. Pegaram Jesus e arrastaram como um malfeitor. Ali no Getsemane tiraram, e eu quero crer que levaram ele, porque fica próximo, é só descer pelo vale para ser julgado por Caifás, pelas autoridades de Israel. Não acharam pecado, não acharam erro, mas mesmo assim julgaram. Levaram para Pilatos. Pilatos não vê erro nenhum. Jesus sempre perfeito em tudo. Aí a única maneira que tinha era o costume judeu. Soltar um empreendedor, tinha um homem perverso e mal preso, Barrabás. Pilatos ainda lava as mãos. Não tenho culpa do sangue desse homem, porque deu mal dele eu vejo. Inocente por santo, só por causa dos nossos pecados, se fez maldito, levando a nossa maldição dos nossos pecados. E o pecado, ele nos separa de Deus. Quando Jesus pede aqui, passa de mim esse cálice, ele não estava com medo da morte. E eu vou te explicar o que é que ele não queria que acontecesse, por isso que ele estava pedindo para o Pai passar. E Pilatos grita para a multidão que ali está: vocês querem que eu solte Jesus, o rei dos judeus, e crucifique Barrabás, ou solte Barrabás e crucifique Jesus? O povo em um só, uma só voz, em um só tom, crucifica o Jesus, que se diz ser rei dos judeus, e solta Barrabás. Aí alguém por aí, desavisado, que não conhece a palavra de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, aonde que Deus ia querer que seu filho fosse moído? Por acaso não? O propósito era salvar as nossas almas, era libertarmos e nos livrarmos do inferno, que está com a boca escancarada, esperando quem caia lá. Aleluia. A
eles todos pecaram e destituídos, longe estavam do reino de Deus. Aí Cristo foi julgado, chicoteado, segundo a história, meu pastor. Só no lugar que ele foi chicoteado, ele perdeu 2 litros de sangue. Em forma de zombaria, colocado na coroa, que segundo a história, tinha aproximadamente ali 115 espinhos. 115 espinhos, de quase 7 centímetros, furando a cabeça do mestre, porque ele disse que era rei em forma de zombaria. Depois de chicoteado, coroa de espinho, vestes rasgadas, as costas dilaceradas pelos chicotes terríveis, com sede, com fome. Não esqueça que tudo começou no Getsemane. Agora o Jesus humano está fraco, porque ele está perdendo sangue. Já começou na agonia do Getsemane, e depois no julgamento das chicotadas, ele perde mais sangue, está com fome e está com sede. Agora ele tem que levar a cruz até o Gólgota, cabeça ferida pelos espinhos, colocaram uma vida no rosto dele e davam uma bofetada, dava e dizia: profetiza quem te bateu. Por isso que Isaías disse, quando olhava para ele, não beleza, vimos para que o desejasse. Isaías estava falando, era no momento da crucificação, cara inchada, cabeça inchada dos espinhos e as pancadas no rosto. O rosto estava inchado, sangue jorrando do rosto, da cabeça, das costas, das chicotadas. Não há amor maior que esse. Esse amor de Deus é incomparável, inconfundível e inigualável. Ele está na cruz. Quando ele chega, ele vai levando, melhor dizendo, a cruz. Ele está fraquinho, ele cai. E com muita dificuldade, Jesus, humano de carne e osso, levanta e pega a cruz e continua. Alguns historiadores dizem que uma parte da cruz mais pesada ele tinha que levar, que a outra parte estava no Gólgota, estava esperando, no lugar chamado Caveira. Ele cai a segunda vez, não tem força, ele está fraco, está com sede, está com fome e perdendo muito sangue. Obriga o homem, um sirineu, a levar a cruz de Cristo para ser crucificado lá no Gólgota, e assim o fizeram. E o nosso mestre chega lá, quando chega no lugar da crucificação, estica o braço e eles apregam, estica o outro e aprega na cruz, prego nas mãos, nos pulsos, prego nos pés, coroa de espinho na cabeça, as costas vertendo sangue, grande agonia, cara inchada, sem beleza nenhuma. Isaías já escrevera isso há quase 800 anos antes. Oh, meu Deus. E ele Aleluia. brada. Era esse aqui, eu disse para vocês que eu ia falar no finalzinho. Era isso aqui que ele não queria. Ele estava no meio da morte, não queria que o pai passar. Ele não queria se separar do pai. Eles nunca se separaram. Eles são só. Aí quando ele vê o pai virar as costas, ele grita: Deus meu! E uma linguagem mais compreensiva: Deus meu! Oh meu pai, por que me desamparaste? Oh meu pai, como você quando ele vê o pai virar as costas, ele brada: meu pai, Deus meu, por que
Eu sou a minha verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora aqui eu termino falando da grandeza, da honraria depois desse tão terrível sofrimento. Aí o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, aleluia, que Deus deu o nome a Jesus Cristo, que é sobre todos os nomes, que ao pronunciar o nome de Jesus, dobre-se os joelhos, primeiramente os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e um dia toda língua vai confessar que só Jesus Cristo é o Senhor para sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando meus irmãos de forma linda, e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Deus seja louvado. Amém.